Criando a vida que eu quero ter. Esse vai ser agora o nosso lema. Inclusive, eu ganhei isso aqui, que é a coisa mais linda da mentoria que eu fui. Olha para isso. Galerinha aqui do outro canal do YouTube. Criando a vida que eu quero ter. Isso aqui está aqui na minha mesa, juntamente com esse envelope, que me emocionou muito, inclusive, quando eu abri, que mostra a minha linda família. Eu, meu marido e meu filho. E aqui tem escrito: quem te inspira precisa ser maior do que o motivo que te move. Então, meu filho e meu marido, eles me inspiram muito. A minha família, gente, me inspira muito a ser melhor todos os dias, a querer mais, cada vez mais. E obviamente que não é fácil, obviamente que existem, né, circunstâncias aí ao longo do caminho que às vezes faz com que a gente desanime, às vezes faz com que a gente saia, né, do nosso propósito, mas quem nos move tem que ser muito maior, né? Quem nos inspira. Então, minha família é tudo para mim. Então, por quem você faz o que você faz? Ainda tá surgindo meu óculos. Eu faço pela minha família. Então, assim, antes mesmo de começar esse processo de transformação, porque eu realmente me transformei em uma pessoa completamente diferente. Então, quem me conheceu antes precisa me conhecer novamente. E por muito tempo eu sofri, porque as pessoas mais próximas, assim, em relação ao trabalho, né, principalmente, não acreditou muito nesse movimento, nessa minha mudança. E fica resquícios, né? Então as pessoas elas desacreditam que é possível mudar, é preciso, é possível ser uma pessoa melhor. E se a gente continuar dando ouvido a essas pessoas, né, a gente não vai conseguir sair do lugar. Deus, ele foi muito generoso comigo, porque ele me arrancou, literalmente, de um meio que não me fazia bem. Né? Então, vocês já sabem que eu trabalhei ali 10 anos em uma empresa, era uma empresa de engenharia. Eu era muito apaixonada por essa empresa. Chegou um momento que, assim, eu não estava mais feliz. Porém, eu não tinha coragem de pedir demissão. Né? Se fosse hoje, com toda a minha ousadia que eu desenvolvi ao longo do caminho, eu teria coragem, como eu tive coragem depois de pedir demissão da indústria farmacêutica. Mas lá, Deus sabia, e Deus conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que a gente vai dar conta ou não. E eu falo que Deus foi muito generoso comigo, porque Ele me arrancou daquele lugar. Ele poderia, né, falar assim, não, vamos esperar um pouquinho mais para ela aprender e desenvolver aqui um pouco mais nesse ambiente. E aí, depois ela mesma vai tomar coragem para sair. Mas ele foi tão bom comigo que ele trouxe a minha demissão que, cara, foi maravilhoso, porque a partir do momento que eu fui demitida, eu consegui ir para a vida mais rápido. Porque tem ambientes, como eu falei, que ele puxa você para baixo, que é como uma âncora, sabe? Te deixa preso em um lugar que faz mais sentido. Então, aquele lugar fez sentido por um período, Deus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei, para que as coisas fossem tomando novos rumos, e assim foi. Tanto é que eu digo que foi um milagre realmente a minha demissão, apesar de não, eh, eu não esperava aquilo, inclusive eu achava que aquilo jamais ia acontecer, mas, cara, é sério, gente, foi a melhor coisa que poderia acontecer comigo. É só isso que eu tenho para falar para vocês, sabe? Enfim, eu passei agora um final de semana extraordinário em um evento que eu fui em São Paulo, né, de uma mentoria que eu adquiri. E aí eu gosto de trazer para vocês, ensinar algumas coisas para vocês. E qual que é o insight de hoje? Primeiro que a gente precisa investir, né? Então, assim, você precisa investir em você. A mudança que você quer, ela só vai acontecer de dentro para fora. Ela não vai acontecer lá fora. Então, quando Deus me arrancou daquela empresa, ele sabia que tudo que eu tinha para aprender ali eu já tinha aprendido e aquele ambiente não era mais para mim. E eu precisava voar. Então, ele me tirou daquele lugar. E aí, logo depois, eu comecei, né? Encontrei esse método de emagrecimento, tive o meu resultado, eliminei 11 quilos, mantive por mais de 2 anos. Fui convidada para ser coach, porque eu tive postura, posicionamento, eu fiz a minha parte. Comecei a ajudar outras mulheres, a inspirar outras mulheres, e muito rápido eu cresci nesse negócio, mas assim, muito rápido mesmo. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei assim foi R$ 600, né? E eu já achei maravilhoso, porque R$ 600 você faz muita coisa. Você pode colocar seu filho numa escola melhor.
Você pode, sei lá, eu vou fazer um curso de inglês, né? Eu vou entrar em uma academia melhor, eu vou fazer um investimento, investir aqui para fazer uma viagem, né? Comprar alguma coisa que você precisa. Então, R$ 600 é um dinheiro e muito bem-vindo, sendo quando é uma grana extra. Só que o negócio foi ficando cada vez melhor, que mês após mês só ia melhorando. Eu já me recoloquei no mercado muito rápido, em um mês, eu já estava trabalhando como propagandista médica, e eu decidi pedir demissão, porque eu vi uma oportunidade de trabalhar em casa, fazendo meu horário, sabe? Então, assim, sem sofrimento, tem os desafios, né? Você precisa aprender, se transformar em uma pessoa melhor, mas imagine um trabalho que te proporciona ser uma pessoa melhor e uma pessoa diferente, e ainda te remunera por isso. Então, à medida que você cresce, à medida que você desenvolve, você inspira outras pessoas e você cresce com isso também. Então, eu não sabia que existia um trabalho como esse. E quando eu descobri, eu fiquei encantadíssima e vi que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Hum. Então, a primeira lição que eu quero trazer para vocês agora é que sim, você precisa investir, tá? E que seja em você. Seja cursos, seja mentorias, seja network, então, assim, eventos presenciais que você pode conviver e trocar com outras pessoas, pessoas que te ajudam a acelerar o seu resultado. São pessoas que têm experiências melhores que você. Segunda coisa, você precisa estar em ambientes onde você se sinta desconfortável. Porque se você estiver em um ambiente, e isso já aconteceu muito comigo, e eu não me sentia confortável de estar nesses ambientes, então Deus também me tirava desses lugares. Porque, inevitavelmente, sem falsa modéstia, eu sempre me destaquei nos lugares que eu estava. E por me destacar sem muito esforço, eu também fui muito criticada. Só que, assim, você é criticada por pessoas que não constroem nada, né? Então, se você for parar para pensar, se você for uma pessoa que passa pela mesma coisa que eu passo, de ser muito criticada, de não ser valorizada, de se sentir, sabe, não se sentir parte em algum ambiente, saiba que o ambiente ele não vai mudar por você. É você que precisa mudar sua postura, seu posicionamento ou simplesmente sair desse lugar. Então, durante a minha vida toda, literalmente a minha vida toda, eu sempre me destaquei naquilo que eu queria fazer, que eu me propus a fazer. Porém, eu era muito criticada. Mas também eu tinha acesso às pessoas que eram melhores do que eu. Então, mesmo em ambientes onde eu era criticada, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu fiz GR, ginástica rítmica. E eu era uma menina ousada e eu queria estar perto das meninas que já eram evoluídas, que já faziam, eu queria aprender com quem sabia. E aí eu sempre pedi à minha professora para ficar um pouquinho mais, porque eu queria aprender. E a minha professora, ela não queria que eu ficasse para não me machucar e tal, mas eu insistia, insistia muito. Eu lembro que eu até me machuquei uma vez, ela falou, tá vendo o que eu falei para você? Tipo, foi até grossa assim comigo. Mas eu sempre queria mais, eu sempre queria excelência. E não era para competir com ninguém, é porque realmente aquilo me fazia bem. Só que eu era muito mal vista, eu era muito criticada. Eu era uma menina, então assim, eu fazia fazer o exercício, eu tava toda suada e o ambiente lá era sujo, aí eu passava a mão na testa, eu ficava toda preta, e as meninas me chamavam de moleque macho. Então, olha a besteira, mas que vai colocando coisas na nossa cabeça. E aí acaba que eu me questionava por que que eu não era tão aceita, né? Ou por que que eu sofria tantas críticas. Depois disso, eu fui para a escola. Chegando na escola, as meninas, elas literalmente me batiam. Literalmente, tá? Galera do Instagram, tô aqui no YouTube também, por isso que eu tô olhando pra cá, mas tô aqui com vocês também, tá? É, elas me batiam como? Eu andava na rua e elas se esbarravam em mim. E assim, eu não tinha consciência o porquê que isso acontecia. Mas se eu for contar para vocês algumas situações pontuais, vocês vão entender um pouquinho mais. Hoje eu entendo com o nível de maturidade que eu tenho. Então eu lembro do primeiro dia que eu cheguei na escola, eu estudava numa escola particular, uma escola de bairro mesmo, né? Não era a melhor escola, mas era uma escola particular que nem todas as crianças tinham acesso. Eu estudei lá até a quarta série, minha mãe se esforçava muito e meu pai para que eu pudesse estudar nessa escola. E depois, na minha quinta série, estudei até a quarta, e na quinta série eu fui estudar em uma escola pública. E no primeiro dia de aula, um professor estava dando aula, eu entrei na sala e sentei. E minha mãe lembra, minha mãe foi comigo, olha a diferença. Primeiro, minha mãe me acompanhou.
Então eu já era diferente, porque eu não era uma menina largada. Eu tinha uma mãe zelosa que me acompanhava nos lugares. Segundo, quando eu entrei, eu despertei a curiosidade das pessoas. Então eu entrei, sentei na sala e cruzei as pernas. Sempre tive postura, fazia GR, desenvolvi isso, né? E para mim era muito fácil, tá? E eu lembro que um dos amigos do meu irmão, que já estudava nessa escola, ele entrou na sala, abriu a porta, eu lembro que ele gritou, Uia, a irmã de Tiaguinho. E ele ficou impressionado porque aqui ele não estava acostumado com aquilo. Então eu realmente me destaquei naquele ambiente. E, gente, quem que gosta de ser afrontada dessa forma? Porque assim, você vive em um mundo do jeito. Eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você é uma pessoa que tem sonhos. Isso aqui é para pessoas que querem prosperar, para pessoas que se sentem incompreendidas. Não é para pessoas invejosas, pessoas que fazem isso, que acham que ai, a pessoa quer crescer e prosperar na vida, ela se acha, desce daí, quem é você. Não é para esse tipo de pessoa. É para aquela pessoa que ela quer crescer e prosperar na vida e ela se sente em algum momento incompreendida. E eu quero falar para você que talvez você esteja no ambiente errado. E tá tudo bem, porque esses ambientes eles são necessários para um processo que você precisa viver. Então, imagina a situação. Para as outras meninas e os outros meninos da sala que não tinha aquilo, não tinha uma mãe que acompanhava, não tinha essa atenção, né, dos rapazes, dos meninos. Então, eu tinha o quê? Acho que eu tinha 10 anos, você tá ali no meio daquela fase de paquera, enfim, tinha as meninas mais velhas, porque eu era um ano adiantada, então se eu tinha 10 as minhas colegas, sei lá, deviam ter 11 anos. Então, no primeiro dia você já cria uma antipatia, né, com algumas pessoas. E eu lembro dessa cena. E ali eu vi que eu não era qualquer pessoa, eu era uma pessoa diferente. Mas uma coisa legal é que aquilo não me enchia, né? Porque assim, gente, é, Deus, todos são escolhidos, tá? Mas Deus sabe quem são as pessoas que realmente vão chegar lá. Então eu errei um bocado no meu processo, mas o meu destino ele já está traçado. E tudo aquilo que eu ainda não peguei e não atingi é porque eu ainda não estou pronta. E nessa jornada eu precisei desenvolver muita coisa. Então imagina. Você está em um ambiente, você é diferente e você começa a mostrar para essas pessoas que são comuns, vamos dizer assim, que existe um outro caminho e que elas não vão ser assim, se destacar porque elas não querem. Como assim elas não querem? As pessoas elas não querem se debater com essa verdade. Então, vou dar um exemplo ainda mais forte para você entender. Imagina um prédio torto. Torto. Esse prédio, ele só vai ser confrontado se ao lado dele construírem um prédio reto. Então, imagina um prédio torto e um prédio reto. Vai ser nítido que esse prédio é torto. Então é preferível que todo mundo seja torto, porque esse prédio aqui, ele não quer ser confrontado. Ele não quer ver que ele precisa melhorar e mudar. Mesma coisa para mulheres que querem emagrecer. Quantas de vocês já fizeram algum processo de emagrecimento e alguém falou, para com isso, para que que você quer emagrecer? Você está acima do peso, você está insatisfeita, você está com sua saúde comprometida. E as pessoas que às vezes te ama, que convive com você, fala, para com isso. Você não precisa emagrecer, você está ótima. A pessoa não está nem aí se você está se sentindo bem ou não, se você entra nas suas roupas ou não. Ela só não quer que você consiga. Bom, pronto. Então, não é que essa pessoa não quer que você tenha sucesso. Não é isso. Ela só não quer provar para ela mesma que ela é torta. Entende? Então, é sobre isso. Então, toda situação que você passou ao longo da vida e que você vai continuar passando é para você aprender lições. É duro, é difícil, a gente não quer passar por essas situações, mas é necessário. E é por isso que é importante você, primeira coisa que eu falei para você, investir em você. Investir em ambientes, sentar rodas de pessoas que vão te ajudar a ser melhor. E, gente, pessoas que estão lá, pessoas que têm um nível elevado, pessoas que passaram por esse processo, sabe? Ela vai querer te ajudar. Ninguém que chegou lá, que passou pelas dores que você está enfrentando agora, vai te criticar, vai querer destruir o seu sonho. Não vão. Essas pessoas elas vão ajudar você. Essas pessoas elas vão querer impulsionar você a ser melhor. Para o celular que vai descarregar. Então, assim, você precisa entender
que estar em um ambiente correto, com pessoas que te impulsionam, vai agilizar o seu processo. Vai fazer com que você chegue muito mais rápido e com menos esforço. Eu tive algumas oportunidades, só um minutinho, gente, deixa eu pegar aqui meu carregador. Eu tive algumas oportunidades de estar, em ambientes com pessoas melhores do que eu. E assim, é desconfortável, porque você não se sente a mais inteligente. E aí vem, né, o nível de maturidade que às vezes você não tem. Então, às vezes você quer sair desse ambiente, porque você não quer se sentir assim, né? Você não quer se sentir desconfortável. Mas esse desconforto, ele é importante para que você possa evoluir, para que você possa verdadeiramente sair do lugar. Então, eu te falo, se você estiver em um local onde você se sente desconfortável, mas você sabe que é um lugar próspero, um lugar que tem pessoas que vão te impulsionar, não é um lugar onde tem pessoas falando mal do outro, gente. Esse lugar realmente você tem que correr. Você não pode querer fazer parte disso, tá? Tem que ser um lugar onde as pessoas falem de negócios, onde as pessoas falem de vida, de prosperar, de ser diferente, onde as pessoas colaboram. E assim, nesses lugares, você nem sempre vai ter voz, porque você está lá para aprender e para desenvolver. Só que é difícil. Às vezes o nosso ego, a nossa soberba faz com que a gente queira ter voz, faz com que a gente queira falar as nossas opiniões. Só que, olha, uma coisa que eu aprendi, e eu vou falar assim do meu coração para vocês, eu sofri muito para chegar nesse nível. Mas assim, eu sofri muito mesmo, porque eu sempre achei que eu tinha algo para agregar, e todos nós temos. Só que se você é uma pessoa que não tem resultado, tudo que você tem para falar é opinião. Ponto final. E aí traz uma outra lição para gente. Quando você chegar lá, ouça as pessoas que estão abaixo de você. Porque essas pessoas, elas podem ter insights que te levem para um outro caminho. Então, sim, algumas pessoas que estão no topo, elas têm a humildade para ouvir, elas querem ouvir a perspectiva, a opinião de quem está abaixo. Outras pessoas que são mais soberbas, que não têm esse espírito, né, de aprender, tão colaborativo, mas que também estão lá acima, essas pessoas, elas às vezes não querem te ouvir. E assim, por vários momentos aconteceram situações de eu entrar em um embate desnecessário. Às vezes você vai falar alguma coisa, né, querendo que alguém ouça aquilo que você tem para dizer, mas você está perdendo tempo, tanto o seu tempo quanto o tempo da pessoa, que ela não está inclinada para ouvir você. Olha, o meu professor, ele me falou uma coisa que assim fez muito sentido para mim. Você precisa entender o seguinte: se você está em uma discussão, tá? Você vai trazer um ponto de vista. Vamos supor que seja uma opinião de algo que você não obtive um resultado, mas você sabe que aquilo funciona e você está ali, né, querendo trocar aquilo. Mas a pessoa ela não está inclinada a te ouvir. O que é uma pessoa estar inclinada a te ouvir? Ela vai estar assim, assim, querendo ouvir você. Se a pessoa está assim, olhando para outra coisa, ou entrando no embate com você, essa pessoa ela não está inclinada a ouvir você. E aí, o que é que você faz? Você vai insistir? Você vai calar. Cara, aprenda isso. Se eu tivesse esse nível de sabedoria, se eu soubesse disso antes, eu não teria entrado em muitos embates. Só que é importante a gente entender também que os embates, eles são necessários. Só que a gente precisa entender o que que eu tenho que aprender disso aqui. Agora mesmo, esse final de semana, aconteceu uma situação que me deixou um pouco desconfortável. Só que eu fiquei muito orgulhosa de mim. Porque sendo em outra situação, eu teria me afastado da roda, eu teria ficado chateada e teria perdido grandes oportunidades. E dessa vez, o nível de sabedoria que Deus me deu fez com que assim eu mudasse de assunto. Então assim, tava um embate desnecessário, tava uma conversa indo para um ramo que não tinha nada a ver. Então eu simplesmente mudei de assunto. Mudei de assunto. Desconversei, engoli o meu ego, porque a vontade que dá é de você, né, mostrar que você está certa, engoli o meu ego, não tive mais essa necessidade de estar certa. Passou a situação, ficou mais ou menos bem, não ficou tão bem, ficou, né, uma rusguinha. E quando eu tive uma oportunidade, eu fui lá resolver. Só que tem coisas
que vocês vão aprender também, que eu aprendi ao longo do processo, é que existem tipos de pessoas. Tem até um livro muito legal que vocês podem ler, que é especialista em pessoas. E esse livro, que é do Tiago Brunet, esse livro ele fala o seguinte: existem as pessoas que são incontornáveis. As pessoas incontornáveis são as pessoas que você precisa conviver. Então, a sua mãe, seu irmão, seu vizinho, são pessoas incontornáveis. Não tem como você falar, não quero mais conviver com você. Até tem gente que faz assim, né? Mas assim, não é isso que você quer. Então, você precisa aprender a lidar com essas pessoas. Entendendo que mapa não é território, que a forma como o outro enxerga a vida é diferente da forma como você enxerga a vida. Só que não é fácil, né, gente? Não é fácil. E até chegar nesse nível, a gente faz vários atritos aí ao longo do caminho. E é engraçado que se alguém, né, que já teve algum atrito comigo me ouvir falando, vai falar, falar é bonito, né? Gente, é um processo. Errou um bocado, mas agora a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E aí você também não vai ficar aceitando, sabe, essa pessoa cravando a faca nas suas costas, como se você não pudesse mudar. Talvez essa pessoa ela ainda não teve a oportunidade de enxergar essa sua mudança, mas em algum momento ela vai enxergar. E eu lembro que o meu gerente que me demitiu dessa empresa que eu trabalhei 10 anos, eu já contei isso para vocês, ele só foi se dar conta que eu tinha mudado completamente no dia da minha demissão. Porque eu acho que ele esperava de verdade que eu seria um siri na lata e que quando ele trouxe, né, a notícia de que eu estava me desligando ali naquele momento, eu acho que ele esperou voar a cadeira, sabe? Acho que ele achou de verdade que eu ia, sei lá, me revoltar, falar um monte de bobeira. E eu tive uma postura, um posicionamento que fez com que ele, isso não foi palavra minha, foi a minha colega que na época era minha gerente, falou assim, Nath, eu acho que ele se arrependeu de ter te demitido. Então ele não teve a oportunidade de conhecer a nova Natália. Ele conheceu a Natália imatura, que começou lá com 21 anos, que errou um bocado. Tem pessoas da nossa família que também vão ser assim. Então, é importante a gente saber perdoar o outro, a gente saber. E olha, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, até para aprofundar um pouquinho mais nisso. Essa pessoa que me demitiu, outro dia eu estava olhando que ele começou a fazer um trabalho, né, na rede social. E aí ele lançou um livro também. E eu nem lembro o título, mas assim, foi uma colega que trabalhou com a gente, que assim também tinha uma visão super negativa sobre ele, que viu e mandou pra mim. E se acabando de rir, ela falou assim: já compra o teu. E deu risada. Na hora eu achei engraçado, eu falei: meu Deus, aí a gente deu uma faladinha mal também. Só que depois eu fui olhar pra mim. Falei: cara, as pessoas elas podem mudar. Ele realmente ele errou muito, sabe? Mas pode ser que ele tenha mudado. E eu acredito na mudança das pessoas porque eu mesma mudei. E aí, na hora, eu fui lá e falei com ela. Falei assim, cara, não vamos dar risada, não. Porque pode ser que ele tenha mudado. Eu acredito. Porque eu sou a prova viva. Ela, não, Nath, você é doida. Não, mulher, se tu quiser. Sabe? Então, assim, foi uma decisão que eu tomei. Até porque, gente, o mal que as pessoas fazem pra gente, a gente tem uma escolha. Ou você segura esse mal. Imagina uma brasa quente, sabe? Uma brasa quente. Faz de conta que aqui é uma brasa. Tá? Não tem nada preto aqui. É uma brasa. Alguém fez alguma coisa aqui contra a Natália, colocou essa brasa quente. Ai, tá queimando. Você concorda comigo que se eu seguro essa brasa, ela só vai me queimar? A pessoa que colocou isso aqui, ela não tá sentindo absolutamente nada. Ela colocou isso aqui e seguiu a vida. E eu fiquei com essa brasa quente. Então, isso aqui só vai queimar a minha mão. Agora, se eu decido devolver isso para a pessoa, eu não tenho mais nada que me machuque. Lógico que é um processo, que não é fácil, tem pessoas que erraram muito com a gente, mas assim, só faz mal pra gente. Então, saber perdoar é uma virtude, e isso também faz parte do nosso desenvolvimento. Às vezes, gente, você não consegue emagrecer porque você está presa à situação do passado, você está comendo ali com raiva da pessoa, né? Às vezes é um chefe que você tem escroto, que fez o mal com você há anos, né? E aí você guarda aquilo, ou aconteceu alguma situação do seu trabalho, sei lá, o seu colega, ele não estava no dia bom e ele fez uma coisa que não era legal e você se sentiu injustiçada. E aí você fica com essa brasa presa aí na sua mão.
Aí chega em casa e desconta a emoção da comida. Aí não tem energia e força para ir fazer uma atividade física, sabe? Aí somatiza, dorme mal, acorda mal, e isso vai virando uma bola de neve. E eu sei porque eu já estive nesse lugar. E esse lugar só faz mal pra gente. Ponto final. Não faz mal para mais ninguém. Então, se eu puder dar um conselho para você, esteja em ambientes potencializadores, mesmo que você, mesmo não, é um ambiente que realmente faça com que você se sinta desconfortável, sabe? Se sinta a mais ignorante de todas, a pessoa que está ali para aprender e ouça mais. Porque lembra, quem não tem resultado só tem opinião. Mas quem não tem resultado ainda quer dizer que não vai chegar lá. Se você estiver inclinada a ouvir as pessoas que chegaram lá. Mas vai chegar um momento que você, por exemplo, um grupo de pessoas vai te agregar algo. Você vai sugar todas aquelas informações, tá? Sugar, trocar, ajudar, enfim. Quando você notar que aquilo ali não faz mais sentido, tenha gratidão às pessoas que ajudaram você, mas vá para outros ambientes, outras rodas para que você conheça novas pessoas e para que você possa trazer cada vez mais conhecimento e trocar. Outra coisa que eu comentei com vocês, se uma roda que você se encontra fala de pessoas, mal de pessoas, não é um ambiente para você. Esteja em uma roda com pessoas que falam bem de outras pessoas. Porque deixa eu te dar uma dica aqui. Deixa eu te dar. Mamãe, te amo, viu? Deixa eu te dar uma dica. Faz de conta. Peraí que eu ouvi minha mãe aqui, eu desconcertei. Eu ia falar alguma coisa de um exemplo. Tá. Faz de conta que você é uma pessoa sonhadora. Faz de conta não, que você seja, eu espero que você seja. Uma pessoa extremamente sonhadora. E aí você tem muitos sonhos, muitos projetos, você acredita que você vai ser rica e milionária, que você vai emagrecer, que você vai ter uma vida próspera, um relacionamento incrível. Sonhadora, ok? E aí você convive com alguém que não é tão sonhador assim, não. E essa pessoa, ela começa a falar pra você, para com isso, igual emagrecimento, né? Pra que que você quer emagrecer? Para com isso. O que é renda extra? Trabalhar no Instagram. Ah, essa blogueirinha, para. Não, isso não é pra você, não. Você começa a acreditar nisso que a pessoa tá te falando. Você acha que você vai ter força e vontade de ir e continuar? Ou você acha que você vai desistir do seu sonho de projeto? Eu te falo, você só vai ter força de continuar se você estiver inserido em um grupo, né? Aqui, quando eu comecei a minha jornada, eu lembro que eu comecei a fazer. Primeiro, eu comecei como aluna, tive o resultado de emagrecimento, e aí depois eu fui convidada para ser coach, logo quando eu fui demitida. E aí eu tinha aquela vergonhazinha, aquele medinho, sabe? Aquele ego. Assim, caramba, eu fui demitida, a pessoa é rejeitada, né, quando é demitida. Aí agora eu vou trabalhar no Instagram, as pessoas vão ter dó de mim. Manhã tá aqui no Instagram. E aí eu lembro que uma vez eu fui fazendo um trabalho na rede social, eu fiz um vídeo pegando os meus potes de creme e cortando. Porque, cara, vocês já perceberam? Ah, isso não é abundância. Você tá bom, gente, não vou falar de abundância, não, tá? Realmente não é abundante, né? Tem mentoras minhas que falam assim: não, joga fora, vai cortar nada, cortar a pasta, vai fazer isso. Não. Mas vocês já perceberam que fica muito? Aí uma vez eu fui dar essa dica para as meninas, assim, de forma despretensiosa, e lembrando que tudo comunica, né? Aí eu cortei a vasinha do creme, coloquei no potinho e, cara, enchi um potinho de creme que dava para usar o hidratante mais não sei quanto tempo. Aí a mãe falou assim: Nossa, filha, quando eu vi você fazendo aquilo, fiquei tão preocupada com você. Porque as pessoas iam dizer que, né, você não estava tendo condições de comprar. Olha só, ainda bem que eu não pensei nisso, né? E eu tenho muito isso comigo. Eu faço as coisas sem pensar muito no que o outro vai dizer. Eu faço de forma genuína, eu faço de coração. Depois eu posso até me arrepender, né? Falar assim, caramba, será que alguém. Mas disso eu até dei risada da minha mãe, porque eu estava bem. As pessoas poderiam até achar que eu não estava bem. Mas eu estava, já estava ganhando meu dinheiro, já estava recolocada no mercado, já estava liquidando meu apartamento, então eu estava bem. Mas as pessoas iriam achar que não, porque estavam me vendo na rede social e não sabiam o que de fato estava acontecendo aqui. Hum? Mas assim, você acha que se você estiver inserida em um ambiente negativo, você acha que você vai
querer prosperar e continuar a fazer o que você está fazendo? Ou você acha que você vai desistir? A probabilidade de desistir é muito grande, a não ser que você esteja inserido em um grupo. Lembrei de outra situação. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, uma grande amiga minha amiga até hoje, eu amo a minha amiga, tá? Mas o cão, ele usa as pessoas, né, para tirar a gente da nossa jornada. Ela me ligou. No dia, eu toda feliz, recebi a ligação da amiga, atendi a ligação dela. Ela, ai, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vejo você no Instagram, eu falo, meu Deus, lá vem Natália falando merda. E ela disse que começava a pular, assim, nem via o que eu tava falando. Ou seja, ela nem ouviu o que eu tava falando e dizia que eu tava falando merda. Por que que ela achava aquilo? Porque ela conhece a Natália, de festa, de balada, né? Das graças, das merdas que fazia. Então, assim, na cabeça dela, quem é Natália para estar no Instagram ensinando para pessoas? Só que o que essa minha amiga não sabia é que eu estava ensinando para pessoas coisas que eu desenvolvi ao longo da vida. Então, a base do trabalho, né, o que eu ensino para as mulheres que querem trabalhar comigo é o seguinte: você quer uma renda extra com emagrecimento? Você precisa ter resultado. É incoerente você querer ensinar alguém a emagrecer se você mesmo não emagreceu, se você não é uma pessoa saudável. Então, o primeiro passo é você ser uma pessoa saudável, é você emagrecer. E ela não estava se dando conta de que eu tinha eliminado 11 quilos em 2 meses. Me fala, uma pessoa que eliminou 11 quilos em 2 meses, que era uma pessoa que lutava, já tinha tentado de tudo e não conseguia, ela encontrou um caminho. Você acha que essa pessoa, ela tem algo a ensinar, a agregar ou não? Só que a visão dessa minha amiga era o quê? Era colega lá, engraçada, né? Ela não via como uma profissional. Só que aquilo que ela falou para mim poderia ter destruído meu sonho. Poderia ter me tirado do lugar, do meu propósito, daquilo que Deus preparou para mim. Só que olha como é importante você estar inserido em um grupo com pessoas que chegaram onde você quer chegar. Porque eu comentei isso com os meus amigos, novos amigos do grupo, e eles riram dela. Eles me incentivaram a continuar. Eles falaram da minha oratória, da minha postura, do meu posicionamento, do meu poder de influência, coisas que a minha amiga não estava pronta para ver naquele momento. Então, mais um aprendizado para a gente. Se você não tem nada de bom para falar para alguém, cale-se. E se alguém não falar nada de bom para você, quem é essa pessoa? Gente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não fez ninguém aqui para não ser próspero. Para próspero que eu falo em áreas da vida. Não estou falando só da questão financeira. Eu falo ter um relacionamento saudável. Então você tem um sonho de ter um relacionamento saudável, mas os seus pais não tiveram um relacionamento saudável. Isso não quer dizer que você não vai ter. Eu tinha tudo para não ter um relacionamento saudável. E eu tive problema no meu relacionamento no primeiro ano de casada. Mas eu decidi mudar. Busquei o quê? Falei para vocês, a importância de investir, de estar perto de pessoas que chegaram onde você quer chegar, de fazer parte de um grupo, ter amigos que te chacoalha e te traz para a realidade. Quando eu tive essa crise no meu relacionamento, eu liguei para uma amiga minha e falei, amiga, meu casamento acabou. Amiga de oração, é importante. Lembra do livro que eu falei? Especialista em pessoas? Tenha os amigos que são mais que irmãos. Porque às vezes você fica chateada, porque tem pessoas que usam alguma coisa que você falou contra você. Só que o erro não é dessa pessoa. Ah, falou para outra. Enfim, o erro não é dessa pessoa. O erro é seu, que não soube separar as amizades. Existem amigos que são amigos necessários, são amigos da escola, que você gosta de bater papo, de conversar. Por exemplo, essa amiga minha, ela não é uma amiga para eu sentar e trocar ideias, falar de sonho, de projeto. Ela não vai entender. Ela não está onde eu quero chegar. Então, essa minha amiga é uma amiga de graça, de dar risada, de contar da história. É uma amiga necessária e ela não deixou de ser minha amiga por causa disso. E ela vai ser minha amiga para sempre. Eu adoro ela, dou muita risada com ela, sabe? E muita coisa mudou também ao longo desse processo.
Então, a gente precisa ter esse nível de sabedoria e pedir essa sabedoria para Deus. Não confunda as amizades. Existem amigos que são mais chegados que irmãos. Amigos que você pode abrir o seu coração. E aí, voltando para a crise do meu relacionamento que eu tive, eu contei para essa minha amiga: Nossa, amiga, meu casamento acabou. Sabe o que foi que ela fez? Se eu tivesse ligado para uma amiga solteira, o que é que vocês acham que ela ia falar? Ai, amiga, é isso mesmo, casamento não presta, não. Uma mulher que se separou, uma amiga separada. Presta não, amiga, homem é tudo igual. A mulher já casou 4 vezes. Qual conselho, Cíntia Chagas, 4 casamentos. Qual conselho que vocês acham que ela vai dar pra gente? Casamento não presta, casamento não é bom, é isso mesmo, espera o próximo, fila anda, esse tipo de coisa. Agora, quando você tem uma amiga que passou por uma crise, porque ela já tinha passado por crise, lutou pelo casamento dela e estava vivendo um casamento. Na verdade, ela estava em crise, assim, tendo problemas no casamento dela, mas ela é tão temente a Deus que Deus usou ela para me dar um conselho do bem. E ela falou o seguinte: Para, amiga, acabou nada. Seu casamento não acabou. É isso que o inimigo quer. E sabe qual foi o conselho que ela me deu? Você vai colocar seu joelho no chão agora. Olha só. E você vai conversar com Deus. E depois você vai lá na sala, que eu comentei com ela que o Dan estava na sala, e vai pedir perdão pro Dan. Como assim? Você nem conhece o Dan? Foi o que eu falei para ela. Sabe qual foi a resposta dela? Mas eu te conheço, amiga. Gente, eu nunca vou esquecer isso. Vocês acham que eu gostei de ouvir isso? A gente não quer ouvir a verdade. Mas é uma verdade de alguém que pode. Então você tem que ter amigos que podem te mostrar a verdade, falar que você está errada, falar quem você é, o que você precisa melhorar. Você tem que querer ter esses amigos. Não é só, ai, amigo gostosinho que fala que eu sou linda. Não. Ela falou exatamente assim. Você nem conhece ele, ela fez, mas eu te conheço. Deixa eu tomar aqui meu seca-barriga. Eu tinha esquecido, tá aqui de hoje. Hum. Aí as curiosas ficam, né? O que é isso? Preenche o formulário para eu te explicar direitinho como que funciona para fazer parte dos melhores amigos da Nath. Inclusive, criei agora, as minhas estão amando. E aí lá eu falo de suplementação, você vai saber um pouquinho mais sobre o método, preenche o formulário. Vou deixar aqui embaixo, tá? Para a galerinha do YouTube e no Instagram tá na bio. É um diagnóstico onde você vai responder lá exatamente o que que você quer, qual é a transformação que você quer, quais são as dificuldades. Você vai abrir o seu coração. Eu preciso de verdade que você seja verdadeira para que eu possa ajudar você. Te mostrando ali, olha, esse programa aqui é o melhor para você. Segue esse caminho aqui, essa jornada, tá? Então, importantíssimo você ter amigos que mostrem para você a verdade. Não só amigos que falam para você que você é bonitinha e que falam para você as coisas que você quer ouvir. Tá? Queira ter essas pessoas. E foi isso que salvou meu casamento. Obviamente que ninguém, assim, eu sou super contra. Tem gente que fala assim, Nath, você mudou a minha vida, né? Outro dia uma aluna ligou para mim, Nath, me ajuda, pelo amor de Deus. Gente, eu não posso fazer absolutamente nada, nada. Eu sou apenas um instrumento usado por Deus para de repente tocar no seu coração. Então, quanto mais você estiver inclinado a ouvir a voz do Espírito Santo, a pedir Deus a direção, ele pode me usar para trazer uma mensagem para você. Então, eu peço muito a Deus que ele realmente me use. Eu não quero de forma alguma que ninguém fale assim, nossa, você mudou a minha vida. Não é isso que eu quero. Eu sou um instrumento e eu quero que ele me use cada vez mais. Só que assim, tem coisas que eu falo para Maria, e a mesma coisa que eu falo para Maria, eu falo para Joana. A Maria, ela tá tão inclinada a ouvir a voz de Deus, ela pede direção e caminho a Deus, que aquilo que eu falo para ela é uma resposta de Deus. A Joana, ela tá tão perdida que ela acha bonitinho aquilo que eu tô falando, ela gosta de ouvir, porque, nossa, Nath, você tem um dom, uma voz boa de ouvir, mas não aplica, não pratica e não vê que aquilo é pra vida dela. Então não é à toa se esse vídeo caiu pra você, não. Eu não avisei pra ninguém que eu ia fazer live. Inclusive, comecei a fazer e tive que parar, né? Porque eu viajei e voltei agora. Então, se você está aqui, é porque você tem que estar aqui, ouvindo isso. Seja para encaminhar para alguém que precisa dessa transformação, ou seja para você mesmo. Então, quanto mais inclinada você estiver pedindo direção para Deus, porque assim, gente,
É legal você ter mentores, eu acho super importante, como eu falei, modelar pessoas, mas a melhor pessoa para ser modelada é Jesus. Jesus modelou Deus, é a imagem, né, semelhança, é o Deus vivo. E nós podemos modelar ele. Então, tem vários livros de autoajuda que ajudam a gente, traz uma linguagem fácil. A Bíblia ela é um pouco mais complicada, principalmente se você não tiver esse nível, né, de querer mergulhar e conhecer cada vez mais. Mas eu te falo, quanto mais inclinada você estiver a aprender a conhecer, melhor sua vida vai ser, cara. Mas assim, muito melhor. Confia em mim. Tá bom? Mas amanhã a gente continua. Eu vou fazer aqui, continuar com o nosso programa, tá? Espiritual. Como eu falei, são 3 meses, onde a gente vai fazer uma oração. Eu vou trazer uma palavra, né? Então, aqui é da primeira semana. Eu vou reler para vocês, já que a gente deu essa pausa. Depois, tá? Cada dia é um parágrafo, enfim, 2, 3 parágrafos no máximo. Depois que você fizer que a gente lê isso aqui, né, que são as afirmações, nós vamos fazer uma oração. E aí eu vou dar uma pausa, e essa pausa é para que você possa fazer um pedido. E é interessante que nesses 90 dias você peça a mesma coisa, principalmente aquela área que está mais difícil para você, sabe? Então, Senhor, me dá clareza sobre o caminho que eu preciso seguir. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa mais saudável, sabe? A ter amor por minha vida, de fato começar um projeto e concluir. Senhor, me ajuda, sei lá, a prosperar, enfim, aquilo que foi importante, aquilo que você precisa agora. E tem gente que está perdida que nem sabe o que é que precisa, né? Eu posso ajudar você. Então, preencha o formulário que está na bio para eu entender como que está a sua vida, que aí eu ajudo você, te mostro o caminho que você precisa seguir, tá bom? Então, vamos lá. A primeira semana foi o seguinte. As 7 primeiras afirmativas, elas foram feitas por Jesus. São as mais sábias e verdadeiras até hoje pronunciadas. Não duvide delas. Aí começou no domingo. Então, se pedires, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar. Se bateres, Deus te abrirá a porta. Pois tudo o que pedes recebe de Deus, o que buscas encontra em Deus, e a quem bate, Deus abrirá todas as portas. O que que acontece quando a gente ouve isso aqui? Dá uma, sabe, uma vontade assim de, cara, é isso mesmo, eu vou crer nisso aqui, sabe? Eu acredito, porque é um Deus vivo, tudo que eu pedir para ele, ele vai me dar. Então você começa a acreditar, mesmo desacreditando, mesmo lá no fundo, mas assim, todo dia um pouquinho, você fazendo isso, você ouvindo essas mensagens afirmativas, você começa a acreditar naquilo que você não pode ver. Então, comece a pedir coisas de verdade e agradecer também. Então, às vezes a gente só pede, né, para Deus. Então, por exemplo, Senhor, me dá saúde. Agradeça a saúde que você tem. Fala, Senhor, eu te agradeço pela saúde, pela vida, energia e disposição que o Senhor me deu. Nath, mas eu tô sem vida, sem disposição, sem saúde, mas agradeça. Porque quando Deus te criou, Ele criou você com vida, energia e disposição. Em algum momento da vida você se perdeu. Basta você voltar para o caminho. Então já tá lá. Você só não pegou ainda porque você não fez ainda a sua parte. Então essas afirmações, elas realmente são poderosas, tá? E isso aqui é de uma mentora minha, que há muito tempo que eu conheci ela, eu trouxe e continuo fazendo, e agora eu estou trocando com vocês. Segundo dia, segunda-feira. Em verdade vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que desejareis pedir, isso será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, ore com seu marido sobre a saúde de vocês, do relacionamento de vocês, sobre a prosperidade de vocês, sobre a saúde do seu filho. Então, comece a orar, a prosperar, traga a sua família para fazer essa oração. Eu lembro que até lembrei agora. Eu puxei a família para a gente fazer orações diárias. E aí eu precisei viajar, a gente parou. A gente estava orando por um ente querido nosso que faleceu, né? Na verdade, ele estava vivo ainda, mas estava hospitalizado e a gente começou a orar por ele. E aí, na quinta-feira, eu não fiz oração, eles continuaram fazendo, na sexta. E aí chegou a hora dele, mas assim, a gente está muito grato, apesar da dor, porque ele não sofreu muito. A gente pediu que ele não sofresse, né? Tanto sofreu um tempo, mas assim.
nesses últimos dias, não. E Deus também estava preparando a família para isso. Então, o poder da oração. Eu lembro que a gente orava, pedindo a Deus para fortalecer a família, né? O meu primo muito forte, assim, dando força para todo mundo. Então, quando você se reúne com uma ou duas pessoas, Deus realmente ouve, né? Então, assim, tenha grupos de oração. É legal que no meu método Executive, as minhas alunas que participam do meu grupo TBC, elas têm a oportunidade de orar todos os dias. Tem uma coach nossa, a Vanúbia, que é uma menina assim de Deus, sabe? Usada por Deus mesmo. Eu comecei esse grupo de oração, mas depois eu engravidei, tive tutu. E aí vocês sabem, né? A mãe, como que é a vida louca de privação de sono. Então, ela deu continuidade, que eu fiquei super feliz. E aí tem a oração que é das 5 às 5h30, e às 5h30 tem treinos ao vivo, elas treinam junto, é o nosso grupo, a gente treina junto. Eu também estava treinando com elas, mas aí vocês sabem, né, da minha cirurgia, da torção intestinal que eu tive, que Deus me deu uma oportunidade, né, de ter uma nova vida. Mas ela continua, ela deu continuidade, então de segunda a sexta. Então é legal você participar de um grupo como esse. Enfim, então se você não tem grupo de oração e você deseja, esse grupo quem é aluno executive que não sabe, não sabia, pede para mim para você participar do grupo também, tá bom? Terceiro dia, que foi terça-feira, é o seguinte: por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, crede que receberás, e assim será para convosco. Então, vocês estão vendo que uma coisa vai complementando a outra? Então, todos os dias, você trazendo essas afirmações, isso vai se tornando uma verdade. Então, você deixa de ser aquela pessoa que só fica no negativismo, que não acredita que você pode verdadeiramente prosperar. Sabe? Você pode, é possível. Agora você realmente precisa crer. E essas afirmações te ajudam a crer cada vez mais. E aí, quarta-feira, que foi ontem, né? Hoje é quinta. Então, se tiveres fé, cumpre saber que tudo é possível àquele que crê. Ouvindo uma afirmação como essa, tu tem coragem de não trabalhar a tua fé? Eu não tenho. E o legal, gente, é que vocês precisam ouvir a mensagem e ficar meditando sobre ela ao longo do dia para que ela entre no seu coração. Uma coisa que eu aprendi também, que eu quero dividir com vocês, a gente já está terminando, é o seguinte: às vezes você vai começar, né, o seu processo agora, essa conexão cada vez mais forte com Deus, vai pedir para Ele direção. Você vai fazer orações e você, às vezes, sua cabeça vai vagar, você vai achar que aquilo não tá vendo nenhum movimento ali em você. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a sua mente, ela é incapaz de entender o mundo espiritual. Então, quando você ora, por mais que a sua mente esteja vagando, querendo te levar para um caminho, como se você estivesse perdendo tempo ali, saiba e continue com essa certeza de que o mundo espiritual está ali. Então, sua alma, seu espírito, o Espírito Santo de Deus, gente, o Espírito que Deus colocou, deixou aqui com a gente, através de Jesus Cristo. Então, continue orando. Tem estudos que provam isso. Quando você está de joelhos, né, olhando para cima, agradecendo, de cabeça baixa agradecendo, algo muda na sua mente. Já tem alguns estudos, né? Eu não vou saber entrar em detalhes aqui com vocês, mas vocês podem pesquisar sobre isso. Depois eu vou trazer algo mais concreto para que vocês acreditem no que eu estou falando. Então, ai, tem gente que fala assim, tem gente que não acredita em Deus. Cara, só lamento, sinto muito de verdade, mas assim, você não vai perder nada. Aí, se eu ficar orando e morrer e descobrir que Deus não existe, ele existe. Mas se você tiver essa mentalidade, você não vai perder nada. Imagina você ter um amigo que você pode conversar contando todas as suas dores, fraquezas, frustrações. Só o fato de você colocar para fora e olhar para aquilo, né, com a perspectiva positiva, cara, você vai morrer, ah, Deus não existe. Tá bom. Mas você já economizou ali com psicólogo e psiquiatra. Não estou falando que psicólogo e psiquiatra não é importante, tá, gente? Mas não adianta nada você buscar psicólogo, psiquiatra, fazer um monte de coisa, tomar remédio, se o seu mundo espiritual você não trabalhar também. Então, mesmo que você esteja vagando, tá aqui orando, mas não sente aquele fervor, continue, porque algo dentro de você está sendo modificado. E é assim, dia após dia. E quanto mais você busca, melhor.
E aí, para a gente finalizar, é o dia de hoje, é quinta-feira. Então, não te disse eu que se creres, tu verás a glória de Deus? Vamos para a nossa oração. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a coragem, a força, a abundância e a prosperidade. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Vê além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não vê senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e só de bênçãos se enche meu espírito, e que todos os que a mim se achegarem sinta a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização do meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que essa pausa que a gente dá é para que você pense no seu desejo, tá? São 3 meses que a gente vai ficar inclinado. Ai, Nath, mas eu desejo tanta coisa. Escolhe uma coisa. Uma coisa que é o que você mais precisa, sabe? Paz espiritual, aquela paz que excede o entendimento, ter uma conexão maior com o Senhor. E vai por aí, que as coisas vão ficar mais fáceis. Ah, o Senhor me ajuda a pagar a conta. Não é isso. Eu sei que às vezes você tem uma conta aí para pagar, né? Tá preocupada, mas não é isso. Muda, faz outros movimentos mais profundos, porque a conta vai ser paga. Deus vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a oportunidade para você sair de onde, para que você saia de onde você tá, tá bom? E aí eu tenho os meus livrinhos aqui que eu gosto de ler também. E hoje é dia 30/1, olha que legal. Já está terminando o mês, 30 de janeiro. Amanhã é 31. Caramba. Lembrei da meta, que tem que bater meta, né? Então vamos lá ler junto aqui. Você sente verdadeira alegria com o trabalho que está fazendo e com a vida que está levando? Você se orgulha do trabalho que não é só bem feito, mas feito com perfeição? É desagradável para você ver as coisas serem mal feitas e sem vontade? Você está consciente que você só fica satisfeito, quando dá o melhor de si, colocando todo o seu coração no que faz, agindo em meu nome e a minha glória? Então, está tudo certo. Você não deve jamais se satisfazer com um trabalho feito pela metade ou mal feito. Doeu, né? Faça o que deve ser feito com alegria e amor, e que esta disposição esteja presente em tudo que você faz, desde as tarefas mais simples até os trabalhos vitalmente importantes. Certifique-se que a sua atividade é sempre a correta, para que você só coloque as vibrações certas no que estiver fazendo. E você irá descobrir que agindo assim, além de tudo, você vai se divertir e apreciar muito mais o seu trabalho. Eu sei que tem pessoas que trabalham em algo que não gosta, que não está feliz, mas a gente precisa fazer as coisas com excelência, sendo grato, porque tem gente orando por aquilo que você tem. E pode ser que não, Nath, mas não é isso que eu quero fazer. Tá tudo bem. E você pode buscar pessoas para você encontrar um caminho diferente. Mas não deixa de ser grato pelo que você tem. Imagina assim, a gente já falou sobre isso, imagina assim, e se amanhã eu acordar tendo apenas aquilo que eu agradeci? Então comece a agradecer mais. E aí, o segundo livrinho é o seguinte: adore somente a mim. Qualquer outra coisa que ocupe sua mente se torna seu Deus. Preocupações, se alimentadas,
transformam-se em ídolos. A ansiedade ganha vida própria, infestando e paralisando a sua mente. Liberte-se dessa escravidão, afirmando sua fé em mim e descansando na minha presença. O que se passa em sua mente é invisível, imperceptível às outras pessoas, mas leio os seus pensamentos o tempo todo, em busca de evidências da sua fé. Eu me deleito quando sua mente se volta para mim. Proteja com cuidado os seus pensamentos. Bons pensamentos o mantenham ao meu lado. Então, a partir de agora, toda vez, bom dia, meu amor, toda vez que você tiver um pensamento ruim, não fica querendo brigar com ele, né? Lembra que sua mente, ela não tem noção das coisas, ela quer te governar, quer te proteger, enfim. Chegou um pensamento, olha para esse pensamento, observa o pensamento, isso é possível. Observa quanto tempo ele fica e observa ele indo embora. Quando você passa a observar os seus pensamentos, ele vai automaticamente dissipando. E aí você começa a ter um olhar mais crítico no sentido de Deus ficaria feliz com esses pensamentos que eu tenho alimentado? Não. Então pede a Ele ajuda e direção para você mudar os seus pensamentos. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salvo. Ouça, toque, espero que toque o seu coração. O meu objetivo aqui é trazer essa troca, tudo aquilo que de fato me ajudou a ser uma pessoa melhor, porque de fato eu sou uma pessoa completamente diferente. E às vezes eu vou falar da Natália de antes, nem eu acredito que eu era quem eu era. E que bom, porque eu posso provar para vocês que todos podem mudar. E que esse tem que ser o nosso objetivo. A gente está aqui realmente para evoluir. Eu espero que Deus coloque no caminho de vocês pessoas do bem, pessoas que impulsionem vocês a ser melhor verdadeiramente. E esse canal aqui é um canal com esse objetivo. Obviamente que eu vendo, eu tenho um curso de emagrecimento, eu tenho uma mentoria que ensina mulheres a trabalhar monetizando o seu emagrecimento. Eu deixo lá um linkzinho na minha bio para que você possa preencher. A galerinha do YouTube aqui, eu deixo sempre o formulário aqui embaixo para que você possa preencher esse formulário, tá? Mas toda essa troca não é no sentido, só para vender. Eu quero que você me conheça, que você saiba da minha transformação e que você acredite que você pode mudar. Seja você me escolhendo como sua mentora ou não, tá? Então esteja aqui comigo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque quanto mais pessoas ao seu lado, sadias, né? Bem, sua vida vai ser melhor. Então, beijo grande e a gente se vê amanhã aqui no YouTube, tá bom?